Você está na Maratona Digital da Longevidade Expo Mais Fórum e a gente continua falando sobre trabalho e empreendedorismo. O CEO da Mature, o Morris Litvak, segue aqui no estúdio e ele vai comandar agora um painel em que conheceremos alguns cases de inclusão de pessoas com mais de 50 anos em grandes empresas aqui no Brasil. Vamos lá então, Morris. Obrigado, Mafê. Pois é, a gente falou muito com o Edgar aí no painel anterior desses novos formatos de trabalho, de empreender, porque de fato muita gente quer ou vai ter que ir por esse caminho, mas também, infelizmente, tem empresas cada vez mais olhando para os matures, se abrindo para a diversidade etária, inclusão 50+. Então é muito importante a gente contar quem são essas empresas, como que estão funcionando esses cases, o que está andando bem, o que não está, quais são os aprendizados, né? E para que outras empresas possam se inspirar. Então, para isso, eu convidei para esse painel duas pessoas também muito importantes, muito experientes nesse assunto. A Andrea Tenuta, ela é Head Comercial da Mature, especialista em diversidade, equidade e inclusão, com larga experiência e atuação na área. Andrea, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, Morris. Obrigada pelo convite aí. Obrigado você por estar aqui com a gente. E junto com a Andrea, a gente vai ter aqui a Cecília Barbosa. Cecília Pedro Barbosa, ela é especialista em recursos humanos com mais de 20 anos de experiência em grandes empresas, consultora de desenvolvimento organizacional e treinamento e desenvolvimento. Cecília, seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês. E super parceira da Mature, né? Isso é fundamental para mim aí. Faz parte da Mature também. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigada. A gente vai falar bastante aí de o que vocês estão vendo hoje no dia a dia, né? Então é legal contar para o público que a Mature, por um lado, atende os matures, né, como a gente chama 50+, com toda essa parte de desenvolvimento, capacitação, olhar para o empreendedorismo, né, e as vagas. E a gente, na verdade, nosso serviço é prestado para as empresas, onde a gente oferece toda uma gama aí de treinamento e consultoria para que as empresas comecem a se abrir, de fato façam um trabalho efetivo de inclusão de pessoas 50+. Isso lá desde o início. E hoje em dia, felizmente, as empresas já nos procuram para isso. Então, a gente tem grandes empresas fazendo trabalhos desde inclusão, atração de candidatos 50+, atualização, preparação para aposentadoria e por aí vai. E a Cecília e a Andréia, elas estão à frente desse trabalho no dia a dia, assim como a Fabi, que esteve aqui com a gente, a Fran, e elas vão contar um pouco disso. Então, vou chamar a Andrea, né, que é Head Comercial da Mature, que está todo dia falando aí com várias empresas para explicar um pouco melhor esse trabalho e começar a contar como é que está funcionando. Legal. Bom, boa noite a todos e a todas. Como o Morris disse, as empresas estão começando a olhar para esse tema de forma efetiva, de forma genuína, para efetivamente a gente conseguir mais inclusão dos profissionais 50+. Porém, a gente tem provocado para que essa transformação seja mais rápida, né? Porque hoje 26% da população brasileira é composta por pessoas 50+. E quando a gente olha para as empresas, na média, a gente tem visto 3 a 5% dos funcionários serem representados por esse público. E desse universo, a grande maioria não foi contratada estando nessa faixa de idade. É porque já estão há muito tempo dentro de casa e foram envelhecendo. Existem exceções, lógico, mas aqui eu estou dando um geral que a gente tem encontrado no mercado. Então, a Mature tem provocado muito as empresas de revisitar seus números, porque é muito comum nós ouvirmos, não temos restrição com idade, não somos etaristas, né? Ou seja, não temos preconceito em relação à idade. E daí, quando a gente pergunta na sequência, ok, e na prática, quantas pessoas vocês contrataram no último ano, 50+, nos últimos 2 anos? Não sabem nos responder. Então, é interessante quando a gente ouve um discurso bonito, mas na prática isso não se dá, né? E é por isso que a gente tem feito um trabalho de provocação das empresas, de falar, precisa mudar isso. Afinal, como eu disse, 26% da população brasileira já é composta por profissionais 50+. A gente já tem aqui estudos de que em 2025 nós seremos o 6º país com mais pessoas idosas do mundo. Até 2040,
57% da força de trabalho vai ter mais de 45 anos. Ou seja, essa conta não vai fechar se as empresas não trabalharem em relação a isso. Então, a ideia aqui é mostrarmos para as empresas que quem não acredita precisa começar a acreditar, quem não entende que isso é uma dor tem que começar a perceber, né? Afinal, nós não somos mais um país jovem. Então, a gente tem olhado para as empresas e provocado para pensar em 4 grandes pilares para começar efetivamente um programa de sucesso quando fala na inclusão de pessoas 50 a mais. Não é simplesmente colocar para dentro, né? Tem uma frase que a gente fala muito no ambiente de diversidade, que diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Então, não basta simplesmente fazer processos seletivos, a gente precisa olhar todo esse ecossistema. Então, a gente fala muito de ter um primeiro pilar, olhando para um planejamento e estruturação da estratégia de diversidade, e logo eu vou chamar a Ceci para contar um pouquinho na prática como isso se dá. Um segundo pilar que a gente fala sobre ações de conscientização sobre o tema, né? Porque, afinal, esses profissionais 50 mais vão interagir com outras gerações, vão ter líderes que muitas vezes não têm consciência sobre a pauta. Então, essa questão de conscientização e sensibilização é fundamental, um fator crítico de sucesso dentro das empresas. O terceiro pilar é um trabalho muito focado com a liderança, né? De instrumentalizar essa liderança para como gerir times multigeracionais na prática. E, por fim, falar efetivamente de processos seletivos, exclusivos ou não, mas com foco em atrair mais pessoas 50 a mais. Então, pensando nesses grandes 4 pilares, eu queria chamar a Ceci para compartilhar conosco um grande case do primeiro pilar, da parte de planejamento e estruturação que a gente fez recentemente, que vai demonstrar na prática isso que eu estou contando para vocês na teoria. Ceci, é com você. Obrigada. É prazeroso hoje a gente ter casos aqui reais e os quais nós estamos trabalhando fortemente, sempre muito em parceria com os profissionais que atuam nas áreas de diversidade e também com profissionais de recursos humanos. O tema, parece que de multigerações, ele é bastante antigo e a gente vem ouvindo, mas antes era só assim, puxa, a geração mais jovem com a geração adulta. Hoje nós temos nas organizações cerca de 4 gerações trabalhando juntas. Este é o grande desafio, porque desde pequenas formas de interagir, de se expressar, isso se materializa. E até o que nós acabamos de ouvir aqui ao longo dessas palestras. Temos diferenças? Lógico que nós temos diferenças, mas são essas diferenças que estão na sociedade. A sociedade, ela já interage com 5 gerações diferentes, né? Então, assim, como é que nós podemos exercitar mais o nosso papel como cidadão e como profissional nesta relação? Nós sabemos que nas organizações existem 2 pontos sempre fundamentais. Um que é comunicação e outro de relacionamento. E quando a gente fala de times geracionais, esses 2 temas estão muito presentes. Um dos casos que nós trazemos aqui foi um case de muito sucesso para nós, da Maturi, que foi o caso da Kimberly Clark, onde nós fomos lá mapear e conhecer, afinal de contas, quem que era aquele público interno que estava lá. De qual geração que nós estávamos falando? Como que essas pessoas, hoje, 50 a mais, se sentiam em relação a esta empresa. Então, nós fizemos aí várias conversas com grupos, inclusive grupos liderados de multigerações, fizemos conversas com líderes, fizemos muitos os diálogos que o Antônio Pitanga tanto trouxe e a Monja Cohen valorizou e a Ana também aqui trouxe, né? Nós dialogamos, então nós conversamos com públicos que estavam assim, desde públicos de 6 anos de empresa a 20 anos de empresa, todos juntos, desde jovens de 18 anos até pessoas com 55, 60 anos lá presente, e fomos conversar. Puxa, como é que você se sente trabalhando aqui?
O que você tem aprendido? Quais são os teus desafios? E fomos conectando essas pessoas até trazerem histórias belíssimas, histórias pessoais. Porque quem de nós aqui não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um tio, não tem uma tia, não tem um sobrinho ou não tem um filho mais jovem, e a gente está buscando aí essa interação mais adequada. Então, nós fizemos todo um trabalho de uma pesquisa, que foi uma pesquisa física, com todos os profissionais de diversas áreas e diversos locais de trabalho. Fizemos também muitos focus group, que nós dizemos que foram esses encontros aí de muitos diálogos. Fizemos entrevistas com heads, com líderes da Kimberly-Clark, e aí fizemos toda uma recomendação de ações para tratar a multigeração. E nós temos aí conhecimento que este trabalho tem dado continuidade. Afinal de contas, quando a gente fala de diversidade e inclusão etária, ela está presente em todos os outros temas de diversidade, né? Na diversidade racial, na diversidade de gênero, no PCD, enfim, ela pertence a toda, ela é o fio, na verdade, ela é o fio conector de quando abordamos diversidade. Então, este foi um trabalho belíssimo, e para quem não conhece, inclusive pessoas, empresas que estão aqui presentes, observem quem é que nós temos aqui internamente. E mais do que isso, qual é o nosso público externo, a quem nós estamos atendendo, quem são os clientes consumidores, porque a organização é um reflexo da sociedade. Então, isso foi um case que eu estou trazendo aqui, e vou convidar a Andréa aqui para contar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo em outras organizações quanto à conscientização. Com você, Andréa. Obrigada, Ceci. É incrível ver empresas enormes, de diversos setores, segmentos e momentos dessa jornada de diversidade de forma diferente, mas que estão indo para o mesmo caminho aí em busca de mais diversidade etária, né? Quando a gente fala do segundo pilar, que é a parte de conscientização, sensibilização, é aquele momento muito inicial, onde a empresa busca deixar todo mundo na mesma página, para que as pessoas saibam o que é esse tal de etarismo, como isso se dá na prática no mundo corporativo, né? Porque, como eu disse no começo, o discurso é bonito, mas muitas vezes a pessoa, de forma inconsciente, age de forma preconceituosa com as pessoas mais, né, 50 mais. Afinal de contas, né, Andréa, afinal de contas é um tema que ainda é muito novo nas organizações, né? Então, a gente não dá para só ficar julgando, apontando dedos. A gente sabe que o envelhecimento, apesar de já ser muito numeroso no Brasil, está muito acelerado. Esse tema vem recentemente entrando no mundo corporativo. Então, as empresas estão começando a entender, se habituar. Por isso que a gente fala tanto da sensibilização, conscientização, né, que são basicamente palestras, workshops que a gente tem feito, né, e que várias empresas já estão começando por esse caminho, né? E que é isso, né? Quando a empresa percebe que precisa fazer uma ação de conscientização, já deu um primeiro passo, que é ótimo, percebeu que existe uma dor e que precisa fazer essa transformação. Então, como você disse, Morris, fazer essas palestras, workshops para começar o tema é um passo fundamental para revisitar, né, e deixar todo mundo na mesma página. Aqui a gente fez ações recentemente com empresas como a Telha Norte, a Chubb, Brasil Prev, Abbott, enfim, eu poderia citar aqui dezenas de empresas que recentemente a gente veio fazendo palestras para falarmos sobre conceitos básicos e como se dá isso na prática, no dia a dia, né? Como interagir com um par, com uma pessoa que está entrando, com um líder, com um liderado, enfim, como isso funciona nesses times multigeracionais, tanto na vida pessoal quanto na vida corporativa. É que a gente passa mais tempo, muitas vezes, na empresa, e isso a nossa provocação no mundo corporativo, mas os aprendizados e reflexões servem para todos os ecossistemas, né? Porque isso se dá, sim, em todos os ambientes em que a gente está inserido. Então, a partir dessa conscientização, cascateia uma série de ações que a empresa percebe que precisa fazer efetivamente.
E uma delas é o terceiro pilar que a gente comentou. Como instrumentalizar essa liderança? Uma coisa é conscientizar, depois é mudança de comportamento. Ceci, compartilha com a gente aí um exemplo. Que a gente já fez. Exato. Nós temos um exemplo aqui muito recente, foi agora em agosto, que foi com a empresa que é United Health Group, que, bem na verdade, tem 3 grandes empresas neste grupo, né? A Mil é uma delas, a Américas é uma outra empresa do grupo, e tem uma terceira que se chama Optimum. O interessante foi termos aí líderes de alto escalão presentes num workshop durante 4 horas, dedicando aí ao tema para pensar assim, o que é ser jovem e o que é ser velho? Qual que é o que me define e qual é a importância, inclusive, de fazer este trabalho de inclusão, né? Hoje nós estamos falando da medicina, muito via telemedicina, que é algo muito novo, quer seja para os clientes, pacientes, quer seja para os médicos. Estamos falando de uma robotização das cirurgias que requer outras habilidades, né? Habilidades tecnológicas, mas como nós já vimos aqui nos vários painéis, o quanto que a tecnologia ela é um meio, é muito importante ter o processo de humanização do médico, olhar para este paciente, para este cliente e compreender, não só entender, compreender qual que é a necessidade dele. Então, pudermos trabalhar muito isso com os líderes, com exemplos, com uma construção, inclusive coletiva, de próximas ações que eles poderiam ter, não só em processos seletivos, né? Porque, a princípio, o processo seletivo, é só trazer o mais velho para dentro da organização. Não. Como é que eu dou o lifelong learning? Como é que eu dou essa continuidade do processo de aprendizado entre o mais velho e o jovem? Como é que eu trabalho com eles numa mesma página? Esse é um grande desafio das organizações. Então, esse é um bom exemplo. Sabendo que o preconceito, ele é algo que vem de um pré-julgamento, né? E a discriminação é por uma questão de falta, né? Uma ausência de igualdade. Então, a gente precisa perceber, assim, o quanto que eu tenho de preconceito, ideias que estão aqui no meu modelo mental, e o quanto que eu, ao abordar um profissional, ao contratar um profissional, ao convidar esse profissional para uma ação de treinamento, eu posso descriminalizá-lo com algumas falas simples, né? Sabe aquela coisa assim, fulano tem muita experiência, ele não precisa de treinamento, né? Só por essa fala, eu já posso estar discriminando alguém. Então, é um ponto de atenção importante aí. E é muito legal quando a gente vê o impacto que isso tem nas empresas, né, Cecília? Quando a gente leva esse conteúdo, essa reflexão, gera debate, né, entre as pessoas, principalmente liderança, mas não só, né, nessas palestras, workshops, e eles entendem realmente a importância disso, que tem uma questão social, aí de diversidade, inclusão muito forte, mas é principalmente estratégico para o negócio, por tudo que a Andrea falou, e começa a fazer uma transformação mesmo na cultura da empresa, né? E a gente tem vários cases interessantes. Um outro que a gente até citou no painel de Lifelong Learning, que é de muito sucesso, da Credicar, que você também participou bastante, né, Cecília? Eu queria que você também falasse rapidamente, porque é um case de não só de sensibilização, mas de inclusão, de fato, né? Nossa, o case da Credicar, ele é uma bandeira para nós, porque ele foi um trabalho que começou em dezembro de 2020, né? Com um processo de seleção que foi até fevereiro de 2021, portanto, é tudo muito recente, gente, materializado. Nós tivemos
mais de 2.200, mais de 2.300 pessoas inscritas. Nós, a princípio, estávamos trabalhando com 6 vagas para esses profissionais 50 a mais serem consultores de squads, né? De grupos de temas de trabalhos específicos. Então, tem uma forma muito inovadora agora de trabalho, que é via uma metodologia ágil. E muda formato de equipe de trabalho, né? Onde se valoriza muito a colaboração, onde se valoriza muito a igualdade existente numa equipe de trabalho. A princípio parece ser uma coisa muito simples, mas na prática, todas as pessoas precisam se despojar de egos, precisam estar abertas para aprendizados. E nós tivemos aí, a Maturi teve este presente da Credicar, né? Onde nós pudemos, desde trabalharmos com um grupo que estava à frente, também geracional, muito com a equipe de trabalhos líderes da Credicar, com a rede da Credicar, né? E aí fomos fazendo um trabalho juntando todos esses pilares que nós comentamos. Então, nós fizemos o mapeamento, nós fizemos também todo um trabalho de conscientização, fizemos um trabalho de orientação, até de entrevista desses gestores para acolherem os profissionais que nós tínhamos selecionados para passarem pela entrevista. Nós fizemos uma série de ações, né? E aí foram contratados 6 consultores. Muito bem. Após o primeiro mês, uma das consultoras já foi efetivada. Foi um prazer enorme nosso, né? E tínhamos mais uma vaga. Então, nós nos juntamos, nós tínhamos outras pessoas com muito potencial já selecionadas, chamamos e continuamos com 6 pessoas matures atuando nas squads. E aí o tempo foi passando, essas pessoas continuaram recebendo treinamento. Então, todos os consultores passaram por uma ação de desenvolvimento para compreender o que era a metodologia Agile, as novas tecnologias. Nós fizemos um trabalho de inclusão forte em parceria com a Credicar. Eles participaram de um trabalho todo de mentoria, isso foi muito legal, tem sido bacana, e para um projeto de 6 meses. Iria terminar agora, mas este projeto deu tão certo que eles estenderam por mais 3 meses. Então, olha só, quando você faz um projeto, tem um budget, e você tem lá uma aposta de que vai dar certo ou não dar certo. Esse projeto deu tão certo que eles estenderam por mais 3 meses. Eles continuam fazendo admissões desses consultores, né? Então, esses consultores estão sendo efetivados, e isto nos orgulha, porque, assim, este preconceito que existia, nós estamos falando de um grupo na Credicar muito jovem, né? Tem um acolhimento enorme e várias ações de acompanhamento. E que então, deu... assim, nós temos... comentar que deu tão certo que virou um case dentro do grupo Itaú que está sendo levado para outras áreas do banco, né? Isso. Então, nós da Maturi temos sido convidados, inclusive, para participar e para também fazer o processo de seleção de outros Matures para outras vagas no Banco Itaú. Então, Sim. assim, é um orgulho tremendo, e acho que isso é bem bacana, né? Muito bom compartilhar. E isso, também quero ressaltar, assim, todo o processo de seleção foi digital, né? Entrevistas, por exemplo, tudo, né? Todas as entrevistas, as dinâmicas de grupo, as entrevistas com os gestores, os treinamentos, tudo digital. Então, aquela coisa de que, mas 50 a mais, não vai ter essa habilidade tecnológica. Não, a gente precisa entender que esse é o desafio de quem faz o processo de seleção. Perfil versus
todas as competências e habilidades. Quando isso dá match, quando isso se junta, ótimo, porque aí nós estamos falando de perfil, nós não estamos falando de idade, né? Sim. Então, esse é um projeto legal. Tem outros aqui que nós temos, só para vocês saberem, quem está nos assistindo, nós temos mais de 30 oportunidades que estão lá disponíveis na plataforma da Maturi. Então, eu convido a vocês a acessarem lá, maturi.in, IN de navio, /vagas. Nós temos 30 oportunidades. Isso justamente eu queria pedir para a Andréia contar um pouco, que empresas estão com vagas abertas hoje para contratar matures. Saiu essa semana na imprensa o caso do Neon, né, que contratou através da Maturi. Eram 20 vagas, eles acabaram contratando 25 pessoas, de tão bacana que foi, né? E tem outras aí com vagas abertas de estágio ou efetivo, enfim. Conta um pouco, Andréia, de que empresas que estão nesse momento contratando matures. Legal. Só um parênteses, Credit Card é o clássico case que passa pelos 4 pilares que nós comentamos, né? Exato. Falando de vagas, então, recentemente nós fizemos Neon, como o Morris disse. Acabou de encerrar o projeto da Sky com mais de 10 vagas também. Nesse momento, a gente está com um programa na Johnson & Johnson. Estamos fazendo vagas na Chili Beans, na Livelo. Acabamos de encerrar com a Bayer na semana passada. Tem vagas para a Yalo. Tem uma série de empresas que estão... E a gente percebe empresas de diferentes segmentos que estão contratando não só uma vaga pontual, como algumas dentro de alguns programas. E a gente está com perspectivas de muitas outras vagas aí para entrar nos próximos dias. Por quê? Cada case que a gente está compartilhando aqui hoje com vocês tem puxado outras empresas de outros segmentos. Então, está um movimento bacana, ainda não é tanta vaga como a gente gostaria, mediante o volume de pessoas que têm interesse de se recolocarem, mas estamos trabalhando arduamente para aumentar esse volume de vagas. Exatamente. Lembrando que são mais de 160 mil pessoas hoje cadastradas na Maturi, né? Por isso também que a gente tem que falar de empreendedorismo, o número de vagas ainda é muito aquém disso, mas felizmente, né, a gente tem empresas desse porte, desses nomes que vocês estão trazendo, que estão se abrindo para os Matures, o que é espetacular, né? Há 2 anos atrás a gente não via empresas desse nível se abrindo, contratando colaboradores 50 a mais. Então, acho que é uma tendência que vai crescer muito, não tenho a menor dúvida, nos próximos anos, né? E que bom que a gente já tem essas histórias para contar. Nesse evento, talvez de 2018, 2019, a gente não teria tanta coisa, tanta história bacana para contar. A gente ainda ia estar querendo educar o mercado, que ainda estamos, né? Mas agora com exemplos práticos, o que é realmente motivo de muito orgulho, né? Então, para quem quiser... Para quem não sabe, né, para os 50 a mais é tudo gratuito, você entra lá no site da Maturi, se cadastra, se candidata às vagas. A gente presta esses serviços todos para as empresas, né? E para as empresas que estiverem interessadas, também é só entrar no nosso site, entrar em contato, lá tem nosso e-mail, né, maturi.com.br, para saber mais, entender como que funciona isso. Estou interessado em contratar um Maturi, quero fazer um programa, quero fazer sensibilização. E a gente também faz eventos para as empresas entenderem mais sobre isso, eventos gratuitos, né, abertos, para as empresas compartilharem entre si essa questão, né, de diversidade etária. A gente traz aí bastante gente que troca a ideia, né, e mensalmente a gente faz o Meetup, que é um evento gratuito, só que exclusivo para as empresas, né, e o próximo Meetup para as empresas é na semana que vem, né, Andréia, já? Isso, vai ser dia 6 de outubro, e nós falaremos sobre Lifelong Learning, que foi um dos painéis que nós falamos aí nessa tarde. Então, a gente vai ter o Dr. Alexandre Kalash, que é médico, gerontólogo e dispensa apresentações. E a gente também vai contar com a Lilian Rault, que é Head de Diversidade da Sodexo, para contar um pouquinho os 2 pilares, uma pessoa especialista no tema e outros quem está dentro do mundo corporativo, para discutir como isso se dá na prática, quais são os desafios e oportunidades sobre essa temática. É imperdível. Como falei, é gratuito. Para quem quiser, é só entrar no site da Maturi, fazer o contato lá, que recebe todas as informações para poder participar. E a Cecília falou das vagas, né? Então também é importante os Matures entenderem que as vagas
estão diariamente abrindo e fechando na plataforma, né? Os processos seletivos, eles são rápidos, então é importante sempre entrar lá. Se você está cadastrado, você vai receber também informações por e-mail, mas acompanhar nas redes sociais e no nosso site todas essas vagas que estão diariamente sendo colocadas, e muitas hoje em dia são remotas, a pessoa pode estar em qualquer lugar, então é legal também saber disso, né? A maior parte dessas empresas... Atualmente, a grande maioria, né, Morris? A maioria, né? Trabalho remoto. Eventualmente pode voltar a ser presencial, mas é de casa, então a pessoa também tem que estar preparada para isso. Então, para a gente fechar, nosso tempo está acabando, já passou muito rápido, voou, né? Mas acho que a gente conseguiu trazer aí muita informação valiosa. Eu vou pedir para a Andréia dar um recado final para as empresas que estão assistindo a gente e a Cecília dar um recado para os matures, para os candidatos, para quem é 50 mais e está buscando um emprego aí rapidinho para a gente fechar. Bacana. Um recado para a empresa é isso, fazer um teste do pescoço, ver quantas pessoas 50 mais você tem na sua empresa, e se você está olhando para esse público de forma carinhosa e inclusiva, e o que precisar, pode contar aí com a Mature, que nós teremos o maior prazer em apoiá-los. Boa. Ceci? Bacana. Para os matures, eu digo o seguinte: primeiro, aproveite a sua experiência, a sua vivência, transforme isso em registro no seu currículo e na plataforma da Mature deixe isso evidenciado, porque tem toda uma inteligência de busca de candidatos e muitas vezes, quando eu vou entrevistar, a Fabi vai entrevistar, ou a Fran vai entrevistar, nós temos lá algo tão sintetizado e ao entrevistar temos uma riqueza de experiências enormes, mas não estão registradas. Então, algumas empresas, inclusive, não conseguem identificar todas essas habilidades. Este é um ponto. Segundo ponto, não tenha medo de passar por etapa no processo de seleção. Alguns candidatos excelentes não vão cumprir as outras etapas de testes, que é natural, para qualquer processo de seleção é natural. Então, assim, sejam vocês, tragam o melhor de vocês e tenham sempre a coragem de se arriscar. Todos nós temos oportunidades. Nós acabamos de ouvir aqui o Edgar Pita falando da importância do empreendedorismo de talentos, e todos nós temos nossos talentos. Nós precisamos identificar e colocar isso a serviço das empresas, a serviço de nós mesmos para outras oportunidades. Muito bom. Muito obrigado, Cecília, Andréia. Foi maravilhoso poder trocar com vocês, compartilhar um pouco aí de toda essa experiência. Muito obrigado por estarem com a gente. Com certeza vamos continuar esse papo em várias outras oportunidades. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Super abraço. Tchau, tchau. E eu agradeço aqui toda a parceria da Mature com a Longevidade Expo Mais Fórum agora em 2021. A gente termina aqui a curadoria da Mature, com certeza ano que vem estaremos de volta. Obrigado e fiquem aí com o resto do evento. Obrigada, Morris. Parabéns pela participação da Mature nessa edição da Longevidade. Bom, agora a gente vai para o nosso intervalo e na volta... Atenção, você não pode perder o papo com as avós da razão. Sabe quem elas são? Faz uma busca aí na internet, porque elas são incríveis. Já já a gente volta.